Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que recorrentemente eu preciso lidar com a minha prática terapêutica, tá bom? Que é o seguinte: a gente precisa entender que a gente não pode colocar expectativas muito grandes nas pessoas, porque há uma grande possibilidade de você se frustrar, certo? Então, dentro dessa perspectiva, o que eu observo dentro das relações interpessoais? É que muitas das vezes a gente olha para o ser humano como um espelho, que a gente observa a própria imagem, tá bom? E dentro dessa perspectiva, o que acontece? Eu acabo achando que o outro vai retribuir da mesma forma aquilo que eu estou entregando para ele, certo? E esse é um grande problema porque a gente fica de mal com o mundo, né, quando isso acontece. Porque ninguém vai devolver na mesma medida aquilo que eu entrego para as pessoas, certo? Por exemplo, um médico, quando está tratando um doente, né, deixa eu ajeitar a câmera aqui, pronto. O médico, quando está tratando um doente, ele não fica esperando que o paciente lhe dê 1000 agradecimentos e que o paciente faça agora amizade com o médico em questão. Pelo contrário, o médico está ali para cumprir um dever, para salvar aquela vida, para cuidar daquela pessoa, né? Num sentido estrito, né? Do sentido de atuação médica, né? Ou seja, você está ali para salvar aquela vida e pronto, acabou. Você não está ali para receber aplausos, né? Então, as pessoas acabam, de certa forma, esperando muito das pessoas e isso pode fazer com que a gente perca a saúde mental. É por isso que Jesus Cristo, ele diz, né? Olha, você precisa dar esmola, você precisa ajudar com a mão direita sem que a esquerda veja. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, ajude as pessoas sem esperar nada em troca. Porque a gente tem esse elemento de compensação, né? Faz parte da nossa natureza humana, que é entregar e querer receber na mesma medida. Ou seja, a gente quer o tempo todo reciprocidade, né? Essa é uma palavra que se popularizou bastante em língua portuguesa e aqui no Brasil, e que hoje as pessoas só querem um relacionamento onde exista reciprocidade. Mas veja bem, não é em todos os relacionamentos que essa reciprocidade vai existir. Por exemplo, no casamento é óbvio que precisa existir reciprocidade. A partir do momento que eu entrego algo para minha esposa, eu espero algo em troca. Entende? Então, dentro dessa configuração relacional, é muito importante que exista reciprocidade, certo? Mas sei lá, você tem um amigo que está precisando de você, né? E ele, sei lá, pede um dinheiro emprestado. Cara, coloca na sua cabeça o seguinte, olha, eu vou ajudar essa pessoa, mas eu não quero que ele me dê alguma coisa em troca. Eu vou dar esse dinheiro para ele porque eu sei que ele tá precisando. Entende? Porque o bem que você faz às pessoas diz respeito a quem você é e não a quem é o outro. Entende? Então, para de colocar tanta expectativa no outro. Para de querer que o outro faça aquilo que você faz. Porque se há algo tão nobre nesta vida, é você ajudar do que você ser ajudado, já dizia Aristóteles, né? O indivíduo magnânimo, magnificente, é aquele que ajuda, não o que é ajudado, entende? Isso é muito importante para a nossa vida relacional, né, em geral. Existe uma outra coisa também que está atrelado a isso, que é justamente o seguinte, cara, se você só quer ouvir aquilo que você espera do outro, você tem uma personalidade muito fraca, entende? E aqui entra uma questão muito importante, né, da minha dinâmica terapêutica. Eu sempre adoto um método que se chama dialética sistêmica. Ou seja, aonde eu sempre vou colocando pequenas contradições nas ideias do paciente para que isso ajude ele a pensar. A nossa mente ela funciona por contradições, certo? Ou seja, tudo aquilo que é contra as minhas ideias eu rejeito e tudo aquilo que é a favor eu incorporo na minha personalidade.
Mas é muito importante que a gente tenha consciência de tudo aquilo que é contrário às nossas ideias, para que isso nos ajude a questionar certas ideias que parecem que vão nos fazer bem, mas que no fundo pode estar gerando um problema na sua vida. Por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta na caixinha de um rapaz dizendo o seguinte: olha, Everton, como tratar a ansiedade social, né? E aí eu expliquei para ele o seguinte: olha, meu caro, você precisa entender o seguinte, que existe uma perspectiva que permeia a mente do ansioso social. O indivíduo que está ali diante das pessoas e fica ansioso, que é o seguinte: a gente tem uma projeção na nossa mente onde a gente pensa que as pessoas estão achando alguma coisa de nós, né? Ou seja, você fica pensando no que os outros pensam de você. E quando você cai nessa armadilha, você acha que você é o especial, que tá todo mundo pensando em você naquela roda de amigos. E aí, como é que a gente vai quebrando esses padrões de comportamento e de pensamento dentro de um processo terapêutico? A gente vai colocando ali pequenas contradições, né? Então, por exemplo, o fulano diz o seguinte: mas eu acho que as pessoas estão pensando algo sobre a minha roupa, né? E aí eu coloco uma contradição. Bom, vamos lá, você está nessa roda de amigos e todos dizem o seguinte pra você: cara, sua roupa tá bonita. Qual vai ser o seu comportamento diante das pessoas? E aí isso faz com que o indivíduo pense por uma outra via, uma via que ele nunca havia observado, né? Uma linha de pensamento, uma ideia que nunca se apresentou a ele. Então, percebeu que agora ele tem dois esquemas? Por um lado, existe aquele pensamento ilusório, aonde o indivíduo acha que as pessoas estão pensando algo sobre ele, alguma coisa negativa no fim das contas, né? Costumeiramente é isso. E por outro lado, você tem a percepção de que as pessoas estão olhando para você de uma forma positiva, né? Então, meio que agora as duas ideias ficam ali na mente do indivíduo e isso ajuda ele a perceber a realidade de uma maneira diferente, de uma maneira que ele não enxergava antes. E aí que entra a minha tese. Cara, se você vem para a sessão terapêutica ou você fica esperando que as pessoas só afirmem aquilo que você tem como ideal na sua mente, você tem uma personalidade muito fraca. Porque para acontecer essa expansão de consciência, você precisa adotar e incorporar outras ideias. E não são ideias necessariamente que precisam ser certas ou erradas, mas precisam ser ideias que ou contribuem para aquilo que você já pensa, ou ideias que realmente destroem as ideias que você tem sobre você mesmo. Porque veja bem, a maioria das pessoas que tem fobia social, as pessoas que têm timidez, as pessoas que levam muito em consideração os seus próprios sentimentos, muitas das vezes têm uma visão muito distorcida de quem ela é. E aí, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já atendi muita gente em psicoterapia que, sei lá, eu falo uma coisa para ela e ela não concorda. Em raríssimas vezes aconteceu de eu falar uma coisa e um paciente desistir da sessão. Já aconteceu, né? E eu paro e penso o seguinte, cara, essa pessoa, ela não está vindo aqui para terapia para ser tratada e para melhorar de vida. Ela está aqui para que eu afirme aquilo que ela pensa sobre si mesma. Um caso que não é nada raro. Relacionamento, casamento. Então vem lá a esposa na sessão terapêutica falando um monte de coisa do seu marido, certo? Quando eu começo a usar essa dialética sistêmica, uma das coisas que eu preciso perceber é o nível de resistência do paciente. Quando eu coloco o seguinte, certo, mas e se o seu marido fizesse diferente do que você está falando? Né? E aí quando ela responde, mas eu acho que é impossível ele fazer coisa contrária. Então eu percebo que existe um elemento de resistência ali, ou seja, ela não quer se livrar
daquele discurso que desfavorece o marido. Porque se recusando aquele discurso, ela vai se desfazer daquela ideia. E é aquela coisa, para muitas pessoas, se desfazer de uma ideia é a mesma coisa de ser pregado numa cruz. Tem pessoas que morrem por ideias. Tem pessoas que morrem por ideologias. Tem pessoas que morrem por uma simples opinião. Entende? E isso não pode acontecer na sua vida. Você não pode ser apegado a opiniões. Porque opiniões, muitas das vezes, são passageiras. São coisas de momento. Entende? E aí vem uma outra coisa aqui pra gente finalizar aqui este vídeo, que é o seguinte. Cara, eu vejo as pessoas discutindo e dando cara a tapa em comentário de post de Instagram, comentário em Reels, comentário em Facebook, comentário no YouTube. As pessoas realmente brigando para defender uma opinião que muitas das vezes nem serve como tábua de salvação para essa pessoa. Né? Existe aquela teoria do Ortega Gasset, né? Que as únicas ideias que existem são as ideias dos náufragos, que são aquelas ideias que você se apega a ela como tábua de salvação, entende? Ou seja, diante da morte, esta ideia pode salvar a tua alma? Esta ideia ela vai permanecer por muito tempo, mesmo depois da sua morte? Então, quando você coloca a morte como seu destino final e quando você equipara as suas ideias com a morte, você percebe o seguinte: bom, a maioria das coisas que eu penso não vale o tempo que eu estou desperdiçando com elas. Entende? Mas tá aí você morrendo pelaquela opinião. Morrendo por aquela opinião. Então toma muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque muitas das vezes é esse pensamento que está prejudicando a tua vida de andar. Entende? Então duas coisas aqui que você precisa ter em mente. Primeiro, não deposite as suas expectativas numa pessoa, certo? Não crie expectativa exacerbada naquela pessoa, ou seja, você não fique esperando algo grandioso das pessoas, certo? Em vez disso, faça você uma coisa grandiosa na vida delas, certo? Segundo, começa a pensar nas suas ideias da seguinte maneira: será que essa ideia aqui poderia me salvar num náufrago? Se eu me agarrasse a essa ideia, eu sairia vivo? Porque se você não sair vivo dessa ideia que você tanto defende, então você está perdendo tempo com essa ideia. Só para finalizar aqui um exemplo. A crença na vida eterna. Diante da morte, eu acredito que para mim é a única coisa mais importante do mundo. É a minha tábua de salvação não para este mundo, mas para outra vida. Entende? Porque o resto não existe. O resto é coisa da nossa cabeça, o resto é projeção política, ideológica. Entende? São ideias que são passageiras, que daqui a 100 anos as pessoas vão esquecer. Mas se tem uma coisa que é eterna, que vai durar para sempre, são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é nisso que a gente tem que se apegar. São essas ideias que são as ideias dos náufragos. Que no fim da vida é a única coisa que vai importar. Certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e deixa o seu like aqui para o YouTube entender que este vídeo é relevante para publicar para milhares de pessoas, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.